Bom, pessoal, vamos começar então. A gente vai falar sobre o grupo de processo, de gerenciamento de projeto, o planejamento, que é a grande estrela de todos os projetos, de todos os processos, porque é o grupo de processo que mais demanda esforço da equipe de gerenciamento. Então a gente vai olhar em detalhe todos os 24 processos, um a um, e aquele mesmo esquema. Quando a gente falar de um determinado documento ou de uma determinada ferramenta técnica, a gente não vai voltar a falar, a gente vai avançando porque a gente já viu em algum outro processo e a gente consegue dar continuidade e assim progredir na evolução do planejamento do nosso projeto. Vamos lá. Bom, contextualizando, diferente da iniciação, que tem apenas 2 processos, o planejamento tem 24 processos. Então a gente está vendo aqui todas as interligações, os relacionamentos entre os processos. Cada uma das cores aqui da legenda representam a sua área de conhecimento. Dentro do nosso motor, do ciclo de vida, ali da iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, o planejamento é aquele que dá as bases, as métricas para que a execução consiga operar o trabalho do projeto e assim conseguir fazer as entregas do produto, serviço ou resultado. E cada um desses processos tem uma certa sequencinha, tem uma lógica, como a gente pode ver pelos relacionamentos do esquema. Então a gente vai olhar processo a processo e conforme a gente entrar numa área de conhecimento, a gente mostra como é que é o relacionamento dela e a gente fala sobre os processos dessa área. Ok, para contextualizar, planejamento. O que é? É o maior esforço do gerenciamento de projetos, o esforço, o resultado do planejamento valida a viabilidade do projeto e é o momento em que se define como vamos obter o sucesso que foi definido lá atrás, o sucesso, o ponto B, o ponto C do nosso desenho, esse ponto aqui. Então, esse como a gente vai chegar até lá, que é o planejamento, ou seja, o planejamento é o caminho que a gente vai definir para chegar do ponto de onde a gente está até o sucesso do nosso projeto, que é o ponto C. E esse caminho, que são as linhas de base e as tolerâncias dela, né, os limites dela, são essas linhas tracejadas que estão representadas aí no desenho. Qual que é a grande lógica do planejamento? Como eu tenho muitos processos, muitas coisas acontecem. Então, aqui está uma lista de todos os eventos que acontecem. A gente vai dar uma pincelada rápida em cada um deles e não se preocupem muito. A gente vai ver em detalhes dentro de cada um dos processos como que esses eventos estão acontecendo e qual que é a lógica deles. Então, só para citar, os eventos, os planos subsidiários são definidos, os requisitos são determinados, o escopo é definido, a decisão fazer ou comprar de cada pedaço do meu projeto é feita nesse momento, a equipe de planejamento é definida, a EAP do projeto, a estrutura analítica do projeto, é definida, as atividades são elicitadas, as dependências os relacionamentos entre as atividades são definidos, os recursos para se fazer as atividades são definidos, as durações dessas atividades são definidas, por consequência, o cronograma e o orçamento é produzido, os padrões e métricas de qualidade são definidos, plano de melhoria dos processos são definidos, os papéis e responsabilidades, quem vai fazer o que também é determinado, as comunicações de tudo isso que está acontecendo também tem que ser definida nesse momento, o engajamento das partes interessadas que você identificou lá na iniciação tem que ser definido nesse momento, os riscos, quer dizer, as ameaças e oportunidades tem que ser identificado, quantificado e planejado a resposta para caso eles ocorram. Existem iterações, quer dizer, na hora que eu estou fazendo o meu planejamento, eu crio alguns documentos, eu vou partindo para os próximos, de repente eu descubro alguma coisa nova que tem que retroalimentar os outros documentos. Então, é frequente a gente ver iterações dentro do planejamento. Quer dizer, quando eu começo a definir o escopo, eu ainda não sei tudo
o que envolve o projeto. E na hora que eu estou identificando o risco, de repente eu vi um trabalho que precisa ser feito para que eu consiga atingir o objetivo do projeto. Então eu incorporo dentro do escopo. Incorporei no escopo, isso vai gerar recurso, vai gerar custo, vai gerar prazo, enfim. O planejamento ele é iterativo, ele não acontece uma vez só no ciclo de vida. As iterações, os documentos de aquisição, já que eu defini o que eu vou fazer, o que eu tenho que comprar e defini quais são os recursos que eu preciso para fazer o projeto, eu defino então quais são os documentos, a forma que eu vou adquirir esses produtos ou serviços. O processo de gerenciar mudanças é determinado, porque durante a execução, durante qualquer momento do projeto, eu posso identificar uma coisa que precisa ser incorporada à documentação do projeto, ao escopo do projeto, e isso vai repercutir, vai gerar integrações com todos os outros documentos. Então, a forma que eu vou realizar essas mudanças tem que ser determinadas nesse momento. As linhas de base de escopo, tempo e custo são definidas nesse momento. O plano de gerenciamento do projeto, que é o grande documento integrador, é concluído, né, durante esse grupo de processo. O planejamento é aprovado formalmente e é feita a reunião de kickoff, que é a reunião de partida, né? A reunião que a gente diz começou o projeto para a equipe, né? O projeto já começou, mas para a equipe é a reunião que formaliza isso. Então vamos lá. Dentro da matriz dos processos, o planejamento é essa segunda coluna aqui, os 24 processos, então é a parte mais densa da nossa matriz toda. A distribuição das áreas de conhecimento são essas. Eu tenho pelo menos um processo em cada área de conhecimento e agora a gente vai passar processo a processo. Então, vamos começar com a área de conhecimento integração. Vai ficar quase repetido os slides, mas não é erro não. É porque aqui eu estou mostrando toda a área de conhecimento e integração que por coincidência tem um processo só. Quando a gente entrar dentro desse processo, que é desenvolver o plano de gerenciamento de projeto, a gente vai estar selecionando o mesmo processo, que só tinha um mesmo, e agora a gente vai ver em detalhe. Bom, quais são as entradas de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto? Como é um documento de integração, quer dizer que vai conversar com os outros documentos, eu vou pegar os documentos formais e o que eu tenho até agora. Quer dizer, eu vou pegar o TAP, que é o termo de abertura, feito na iniciação, e a saída de todos os outros processos que já tenham acontecido, para retroalimentar esse plano. Quer dizer, o plano de gerenciamento de projeto não é uma coisa que eu faço uma única vez e ele está congelado e acabou. Eu começo a planejar como que eu vou incorporar os outros planos, incorporar as outras saídas, e no momento que eu estou desenvolvendo eles, e esses documentos são gerados, mais documentos são gerados, eu retroalimento esse plano para que fique completo, para que ele fique o grande integrador. Entradas, a gente vai ver em detalhes. Então, a primeira entrada desse processo é o TAP, que a gente já viu, não vamos retomar, e a segunda entrada são as saídas dos outros processos. Quais são essas outras saídas? São as linhas de base de escopo, tempo e custo, os planos auxiliares, os planos das outras áreas de conhecimento, que cada área de conhecimento tem seu plano de gerenciamento próprio, que é parte integrante do plano de gerenciamento do projeto, as mudanças que tenham ocorrido nesses documentos e qualquer solicitação de mudança que tenha sido aprovada e eu vou incorporar no meu plano de gerenciamento do projeto. A saída do processo, então, é o próprio plano de gerenciamento. E o que é esse plano de gerenciamento? É o documento que contém as linhas de base, de escopo, tempo e custo, os planos subsidiários, como a gente acabou de falar, e contém o plano de gerenciamento de mudanças. O que é esse plano de gerenciamento de mudanças? É o plano que descreve como que quais são as etapas que as solicitações de mudança têm que percorrer dentro da organização ou dentro do projeto
para que ela seja aprovada e que seja oficializada. Então, é muito comum a gente ter o Comitê de Controle de Mudança, que são pessoas, normalmente de alta gerência, ou que envolva o patrocinador, ou pares do patrocinador, para poder avaliar se aquela mudança é realmente relevante e olhar o impacto dessa mudança para poder ser aprovada, porque vamos supor que eu tô fazendo uma instalação Fabril, e alguém da equipe sugere que eu tenho que colocar uma máquina importada lá. E meu plano dizia que a máquina que eu ia usar é uma máquina nacional. Se for mais caro ou se for mais barato, eu tenho que analisar qual que é o impacto disso. Quer dizer, eu tenho o fornecedor externo já desenvolvido? Se não, vai ser uma atividade a mais que é desenvolver esse fornecedor. E pode causar atraso. Se eu já tiver, pode ser que o valor seja superior ou inferior, então eu preciso justificar tudo isso e colocar de uma forma formal, quer dizer, eu tenho que colocar num formulário, eu tenho que colocar em alguns outros documentos, anexar documentos que justifiquem o impacto positivo ou negativo dessa mudança e passe pelas pessoas, pelas alçadas corretas, até que esse comitê receba a documentação, receba as análises e aprove. Esse é o processo mais comum. O plano de gerenciamento de projetos, ele inclui o plano de gerenciamento de mudança. E da mesma forma que eu tenho o gerenciamento de mudança, tem outro plano que não é de uma área de conhecimento, mas que está incorporado, é o plano de gerenciamento de requisitos, que são a forma com que eu vou lidar com os requisitos que vão ser elicitados futuramente, a forma que eu vou lidar com eles e controlar para que eu não perca de vista os requisitos do meu projeto. E, além disso, além de tudo isso, como ele é um grande elemento integrador e contém a base de todos os planos, eu também preciso colocar o meu plano de configuração. Por quê? A quantidade de documentos é tão vasta que é fácil a gente se perder no meio do projeto, com terminologia de arquivo, terminologia de documentos. Então, o plano de gerenciamento de configuração, ele define isso. No nosso exemplo aqui, eu tenho aqui o termo de abertura, por exemplo. Então eu tenho aqui o nome do projeto anterior, a filial, que é RJ, o nome do documento e o versionamento, a versão 1.3 e a extensão do arquivo. Então, e tudo isso tem que ser definido para que eu saiba, na hora que eu identificar num servidor, num banco de dados, quando eu identificar esse arquivo, eu saiba com que tipo de arquivo eu estou lidando, porque o volume de documentação é grande e a gente precisa tomar cuidado. Bom, pessoal, então a gente viu o processo de desenvolver plano de gerenciamento de projeto. Se tiver qualquer dúvida, a gente vai se falando aí. Obrigado.